A temática desse podcast é o SUS para além da assistência, vigilância e vacinas. O podcast foi realizado pelas discentes Carla Lorena Moraes de Souza Carneiro, Flávia Letícia Miranda Galvão, Laura Gomes Pereira, Marília Lopes Leal e Tássila Nunes Alexandre Leite. Bom dia, meu nome é Tássila Leite. Eu e Flávia Miranda hoje vamos abordar nesse podcast um conteúdo relacionado diretamente ao trabalho do Sistema Único de Saúde brasileiro para além das assistências. Olá, Tássila. E é exatamente isso. O SUS, ele vai muito além das consultas, do hospital e das situações que a gente presencia. Ele é um misto de exercícios na saúde brasileira. Sem dúvidas, um dos principais pontos é a questão da vacinação e da vigilância ao longo da construção histórica do país. Pronto, Flávia, você entrou no ponto-chave da nossa discussão inicial. Entender o contexto histórico é tão importante para você assimilar como e o porquê que a gente está nessa situação, que é a falta do conhecimento da população em geral sobre o papel das vigilâncias e essa grande onda de campanha de vacinação. Exatamente. Inclusive, quando a gente entra nesse assunto, a primeira lembrança que a gente tem das aulas de história é a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro. Sem dúvidas, um grande marco da história. E eu fico pensando, seria muito legal saber o que as pessoas pensavam naquela época. Bom dia, Brasil. Bom dia, cariocas. Como vocês estão? Hoje, dia 15 de novembro, o Rio de Janeiro acordou com 28 graus Celsius e aquela sensação térmica de 33. Apesar do início das reformas de calçadão de Copacabana a todo vapor, a praia mantém sua lotação máxima. Hoje, o dia de praia na cidade maravilhosa. E agora vamos para os informativos de hoje. Primeiro, uma notícia de fora. Theodore Roosevelt, vencedor da atual eleição presidencial dos Estados Unidos, comunica que irá continuar o desenvolvimento da Marinha e do Exército americano. Seu segundo mandato, que irá iniciar em 1905, ou seja, no começo do próximo ano, irá se estender até o final de 1909. E agora, voltando para o Brasil. O projeto de regulamentação da aplicação da vacinação obrigatória deixou o atual prefeito Pereira Passos e o diretor-geral de saúde pública Oswaldo Cruz de mãos atadas. Essa semana, o motim popular contra a vacina teve seu momento ápice nas ruas e, por isso, hoje vamos entrevistar Marília Lopes para falar da atual situação. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, eu sou participante da Liga contra a Vacina e venho aqui demonstrar a minha indignação quanto a essa obrigatoriedade. Lá na região central do Rio de Janeiro, onde existem inúmeros cortiços com famílias inteiras de trabalhadores, a população vem sofrendo com as atitudes da prefeitura. Estamos sendo realocados e, como se não bastasse essa humilhação, os policiais entram em nossas casas e nos obrigam a tomar uma vacina que nem sabemos o que pode nos causar. A verdade é que esse é um projeto do presidente Rodrigo Alves para matar nós, população pobre. É verdade, Flávia. Devia ser uma época bem conturbada. Imagino o que estava passando pela cabeça da população. Mas, de qualquer forma, vamos voltar ao que nos interessa. Hoje, o nosso primeiro tópico desse podcast é o papel do SUS além das assistências, como eu já tinha falado. Só que, em específico, a gente vai iniciar falando sobre as vacinas. Quando a gente usa esse termo, além das assistências, vem o questionamento: até que ponto o SUS influencia em nossas vidas? Esse termo é a pergunta, mas também carrega sua própria resposta. Além das assistências, é além do padrão hospital, do consultório e da sala de cirurgia. No momento que o SUS formalizou que saúde é um direito e que seu acesso é universal, o sistema demonstrou que não poderia seguir um modelo pontual de atendimento. O SUS precisa e deve atender todas as atenções de forma ampla. É a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.
Por isso, usar esse termo, além da assistência, abre uma margem para inúmeras ações. E no nosso caso, o exemplo citado é a vacinação. E é importante entender que todo esse contexto que eu contemplei está diretamente relacionado aos princípios do SUS, principalmente o da integralidade, que garante a existência de um conjunto articulado e contínuo de ações, a partir da prestação de serviços preventivos e curativos em todos os níveis de complexidade do sistema. E para eu dar continuidade a essa conversa, Flávia, eu preciso, antes de tudo, deixar bem claro o que é a vacina e qual a sua importância social. De modo bem simplificado, as vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos mortos ou atenuados. Isso vai de vacina para vacina. E eles vão estimular o sistema imune na produção de anticorpos. Atualmente, elas são a principal forma de prevenção para diversas doenças, isso quando não são as únicas. E é justamente por isso que a gente sempre precisa desenvolver recursos para que seja elaborado cada vez mais estudos. E não adianta ter só a vacina, como a gente também precisa estimular a população nas campanhas de vacinação. Mais um tópico importantíssimo da nossa discussão é o Programa Nacional de Imunização, que foi criado em 1973 e dispõe de algumas normas e diretrizes sobre as ações da vigilância epidemiológica, sobretudo na notificação de doenças. Então, é importante frisar que, mesmo com toda a estrutura do PNI, ainda há dificuldades para conseguir adesão popular nas campanhas vacinais. E é por isso que o país conta, desde a década de 80, com algumas estratégias, como a criação de um Dia Nacional de Vacinação, a criação do personagem Zé Gotinha. Quem não lembra do Zé Gotinha na infância? Pois é, todas essas ações foram bastante eficazes, tanto que o PNI, nesse período, conquistou reconhecimento internacional e conseguiu consolidar uma estratégia de vacinação em massa contra a poliomielite, garantindo que em um mesmo dia 18 milhões de crianças fossem imunizadas. Exatamente, Flávia. O primeiro passo é entender a importância da vacinação. E não só entender essa importância, como conseguir a adesão popular. E para conseguir isso, você precisa ir muito além. Tem que informar sobre quais vacinas precisam ser tomadas, onde conseguir, por que devem ser tomadas, quais os dias que devem ser tomadas. E para isso, o SUS conta com o Calendário Nacional de Vacinação, que ele vai abranger adultos, idosos, adolescentes, crianças, gestantes e o povo indígena. E atualmente no Brasil a gente tem 19 vacinas para mais de 20 doenças, cuja proteção começa quando a gente ainda é um recém-nascido e vai se estender ao longo de toda a vida. E para você se vacinar gratuitamente, você pode chegar em qualquer das 36 mil salas de vacinação que são localizadas nas UBSs com cartão de vacinação em mãos. Somente isso, e você consegue se vacinar gratuitamente caso você esteja precisando da vacina. E a decorrência de tudo isso, eu diria até dessa facilidade, que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, é um dos maiores do mundo. Ele oferta 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Outro ponto extremamente importante é incluir a vacina no contexto da vigilância epidemiológica. Aliás, não só incluir, é preciso também debater sobre a vigilância em saúde e o seu papel no SUS. E, para melhorar a abordagem desse assunto, o quadro Senta que lá vem história vai comentar sobre os principais marcos na construção da vigilância em saúde no Brasil. Senta que lá vem a história. A vigilância está historicamente relacionada aos conceitos de saúde e doença presentes em cada época e lugar, às práticas de atenção aos doentes e aos mecanismos adotados para tentar impedir a disseminação das doenças. E por isso precisamos entender todo esse contexto. Então senta que lá vem a história. A história da vigilância no Brasil começa por volta de 1500,
No Brasil colônia, os encarregados da saúde do povo eram os almotacés, aos quais competia verificar os gêneros alimentícios, apreendendo e destruindo os que não estivessem em boas condições. Em 1808, chegamos à primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil. Era a preocupação máxima da época evitar doenças pestilenciais. Um tempo depois, em 1846, organizou-se o Instituto Vacínico do Império e tornou obrigatória a desinfecção terminal. Até 1850, as atividades de saúde pública, em resumo, estavam limitadas ao seguinte: delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais, controle de navios e saúde dos portos e autoridades de vacinação contra a varíola. Em 1902, a saúde pública foi administrada por Oswaldo Cruz, que inaugurou uma nova era para a higiene nacional. Em 1953, é criado o Ministério da Saúde na esperança de um melhor desenvolvimento do Brasil e suas políticas públicas. Em 1973, ocorre a criação do Programa Nacional de Imunizantes. No ano seguinte, ocorre a criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. O mundo aspirava a mudanças em 1988 e, por isso, a Constituição Federal, somada ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Orgânica de Saúde, ambos de 1990, trouxeram reconhecimento do papel do Estado no contexto da saúde e reforçaram a proteção e defesa pelo bem-estar. E em 12 de julho de 2018 foi instituída a Política Nacional de Vigilância em Saúde por meio da Resolução número 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde. E para continuar a abordagem do quadro, é preciso que a gente fale sobre a complexa realidade brasileira. Essa situação impõe que a vigilância em saúde se oriente de forma universal, integrada, participativa e territorial, tendo como protagonistas a sociedade e os trabalhadores do SUS. A vigilância em saúde é dividida em epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. Conhecer um pouquinho de cada uma delas é fundamental para ter uma noção mais ampla do funcionamento das vigilâncias como um todo. Quando a gente entra no contexto da vigilância sanitária, que é provavelmente o modelo de vigilância mais bem conhecido, a gente sempre pode dizer que as ações têm o objetivo de controlar os bens, os produtos e os serviços que oferecem risco à população. E eu posso citar como exemplo, bem prático e cotidiano, as ações de inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais ou visitas em restaurantes e supermercados. Inclusive, eu posso até comentar que, em auxílio à atuação sanitária, as ações da vigilância ambiental elas têm por finalidade de promover o conhecimento e a prevenção de mudanças do meio ambiente que vão interferir na saúde humana e vão competir ações em relação às doenças por animais peçonhentos ou transmitidas por vetores ou animais venenosos e toda uma gama e um complexo sobre a vigilância ambiental. Já na vigilância epidemiológica, as principais ações são voltadas para o reconhecimento das doenças de notificação compulsória, além de, claro, investigar epidemias que ocorrem em territórios específicos, agindo assim na elaboração de estratégias públicas de combate e prevenção de patologias que acometem a sociedade. Por isso, é fundamental o investimento de recursos e de capital humano nessa área para a construção de um sistema de saúde mais eficiente. Também é importante destacar a área de saúde do trabalhador, que, junto com as demais vigilâncias, realiza ações de prevenção, assistência e recuperação da saúde dos trabalhadores, principalmente aqueles submetidos a riscos no ambiente de trabalho. E depois de explicarmos toda essa perspectiva geral, eu vou repassar as palavras para a discente Marília Lopes, para que ela continue a apresentação do nosso podcast.
Depois desse momento de conhecimento, é sempre importante lembrar que a vacina está ligada diretamente à vigilância epidemiológica, e isso é de significativa importância na credibilidade das vacinas, já que o monitoramento e a investigação são fundamentais para o controle de qualidade e manutenção da confiança nos programas de imunização. Também não podemos esquecer que, apesar de todos os avanços, ainda temos a mesma problemática de um século atrás, a falta de conhecimento sobre a importância das vacinas. As conhecidas fake news tiveram um papel de destaque para disseminar esse sentimento de dúvida na população, e por isso é importante o governo, por meio da informação, amenizar os efeitos desse contexto. Inclusive, a atual realidade com o Covid-19 só demonstra o quanto precisamos aprender sobre a saúde no país. E com isso, encerramos nosso podcast com questionamento reflexivo. Qual o papel do acadêmico da área de saúde nessas problemáticas? Agradecemos a todos os ouvintes e participantes. Até mais! Este episódio de podcast faz parte do trabalho de conclusão da disciplina Saúde e Comunidade da Universidade Federal do Vale do São Francisco para o semestre 2020.3. Na descrição desse podcast é possível acessar mais informações dos demais episódios.